tribuna, em declaração de líder. Tinha pedido antes. Não, vou ler uma poesia aqui. Já que hoje é o dia das poesias, né? Eu vou ler uma poesia que é do coletivo Nós Juntas, Nossa Voz Ecoa em Resistência, Desface o Nó na Garganta. Esse coletivo é um coletivo de mulheres aqui de Caxias, e esse é os livrinhos, né, que elas divulgam as suas ideias através de poesia. Não dirá quem eu sou. Se eu tivesse tido a petulância desvairada de amassar os teus livros, explodir as tuas anotações, pisotear a tua escrita, cuspir nas tuas teorias, se eu tivesse tido a impetuosidade juvenil de atirar no chão teus discursos, estrebuchar tuas palavras sabidas, esfaquear tua voz autoritária, se eu tivesse tido grito, se eu tivesse tido tamanho, se eu tivesse desafiado, se eu tivesse matado, se não seria eu, seria como você quer. Psicóloga Sabrina Cerchiari. Com isso, eu quero dizer que a semana passada foi uma semana pesada. Para nós mulheres aqui da Câmara, para mim em especial, senti isso de forma muito forte, né? Começou na sessão da terça, da quarta e culminou com toda a situação que nós sabemos de quinta. Mas, como a gente diz, né, somos resistência, a gente se organiza e a gente segue uma levantando a outra, né, vereadoras? Então, aqui eu quero falar em nome da PEN, agora daqui para frente, e também da comissão interna de prevenção e enfrentamento ao assédio e discriminação de gênero. É aquela comissão que nós aprovamos aqui nessa casa ainda esse ano, se eu não me engano, em maio, que nós estamos, já tivemos 3 reuniões, e a PEN, todo mundo sabe, a Procuradoria Especial da Mulher, nós estamos aqui publicamente, já mandamos para a imprensa, já publicamos no site da Câmara, já falamos várias vezes informalmente, mas oficialmente na sessão nós não tivemos a oportunidade de dizer o quanto nós somos solidárias e o quanto nós repudiamos todo e qualquer tipo de violência, de assédio na nossa casa, assim como vários pares já se manifestaram, mas nós, vereadoras, temos essa obrigação e esse compromisso. Não só essa situação específica que muito está nos preocupando, nós já fizemos várias reuniões com o presidente, com a direção da casa, entre nós na PEN, nesta comissão que eu vou simplificadamente chamar de comissão contra o assédio, nós estamos forte nesta luta de apoio a quem precisa. Então, aqui, todo mundo, de certa forma, ficou abalado com isso, mas as meninas, as gurias que foram vítimas, elas são as verdadeiras vítimas dessa situação e nós queremos, sem pressionar, da forma que elas desejarem, já falamos isso, já transmitimos isso, prestar nosso apoio, nossa solidariedade, e mais que isso, todos os nossos esforços para ajudar, para resolver essa situação que a gente sabe. Não vai ser 1 mês, não vai ser 2 meses, cada uma no seu tempo, mas é uma situação dolorida e que precisa de apoio de todos e de todas nós. Nós encaminhamos, enquanto comissão, enquanto PEN também, um pedido para a Câmara para que contrate, que faça alguns esforços para, dentro da legalidade, óbvio, né, buscar um apoio psicológico aqui na casa. Nós sabemos que não vai ser um apoio psicológico que vai resolver essa situação, porque tem que ser um atendimento clínico, e isso não é a função e não teria como seguir pelo poder público, né? Mas nós pedimos uma série de medidas, eu vou procurar aqui ver se
se eu acho o documento, né? Mas nós estamos com um pedido, então, pela Câmara, pela comissão e pela PEN, né? Da atuação de uma psicóloga no âmbito da Câmara Municipal, que vai promover o cuidado com a saúde mental de todos e todas, servidores, assessores, estagiários, os trabalhadores e as trabalhadoras terceirizadas, então não é específico para as mulheres. Nós precisamos que todos e todas nós estejamos saudáveis, ou pelo menos construindo um ambiente melhor, né? Também, sim, especificamente de acordo com aquela comissão que preste assessoria em ações de prevenção e enfrentamento ao assédio. O assédio não é só sexual, muitas vezes ele é moral, e também a discriminação, que fortaleça a cultura. Nós precisamos ter nessa casa uma cultura de respeito, empatia, de escuta, com base na comunicação não violência e na gestão humanizada. Nós podemos, devemos e vamos sempre divergir em ideias, mas nós precisamos debater ideias e não atacar história das pessoas ou a vida das pessoas, como muitas vezes se faz aqui nessa casa, né? Também esse trabalho busca melhorar o clima organizacional, a produtividade, reduzindo o adoecimento mental e a falta, né? Enfim, são várias as funções que uma psicóloga poderia ter. Nós já apresentamos isso para o presidente e para o diretor da casa. Ambos se mostraram muito solidários com a nossa proposta. Vamos buscar os meios para conseguir realizar isso. E nós precisamos, sim. A vereadora Andressa falava da redução da jornada em outro espaço, né, dos trabalhadores, trabalhadoras seletistas, enfim. Mas nós precisamos cuidar do nosso ambiente de trabalho. Quando a gente sai de casa e já muda a nossa energia entrando aqui, alguma coisa não está bem. E nós precisamos lutar para que isso seja efetivamente ajudado por essa casa. A gente sabe que resolver não é tão simples assim. Sua parte, vereadora Marisol. Obrigada, vereadora Rose. Só para até a gente dizer que está na mesma página, né? O ano passado, na presidência da casa, a gente teve essa missão também de pensar no concurso, né, que vinha se arrastando essa ideia e essa necessidade do concurso aqui para casa. E entre as nossas funções ali, as atribuições que a gente colocou, nós tínhamos incluído essa questão de ter uma psicóloga na Câmara de Vereadores. Está. Essa opção acabou não saindo, né? Não sei exatamente os motivos, porque a gente acabou depois que deixa a presidência, obviamente que a gente não se envolve nesses assuntos administrativos, né? Mas nós tínhamos essa solicitação da psicóloga, e eu me lembro que até foi, quando saiu essa informação, várias psicólogas do município vieram elogiar o fato de que a gente estava pensando sobre isso aqui na Câmara. Eu acho absolutamente essencial para o dia a dia da casa mesmo, né? Para esse cuidado, para esse olhar. Eu, inclusive, enquanto diretora da Escola do Legislativo em anos anteriores, imaginava que até para as ações, já que nós não temos um assessor na Escola do Legislativo, para as ações da escola, aquelas que envolvem especificamente o trabalho interno na casa, o trabalho de um psicólogo seria essencial, né? Então, nós tínhamos já essa previsão, o que acabou não entrando, né, na lista das funções aí do concurso público, mas há esse registro também de que a gente já tinha essa percepção, essa necessidade e essa vontade de incluir esse profissional que é essencial aqui na casa. Obrigada, vereadora Marisol. A gente vai voltar aqui a semana que vem para falar de uma outra situação que nós estamos encaminhando pela comissão contra o assédio e a discriminação, enfim, mas já peço para todo mundo, se possível, se quiserem, colocar na sua agenda. Nós faremos uma roda de conversa no dia 28, que é o dia do servidor e da servidora pública, mas ela é ampliada para quem quiser participar aqui na casa sobre o assédio moral. Então, nós traremos uma pessoa para falar sobre esse assunto, sobre assédio na casa, o assédio de modo geral, né? Então, é uma roda de conversa dia 28, se eu não me engano, é uma terça-feira,
À tarde será específica para os servidores da casa, um pouco mais de 30, né? 31, que quiserem, mas para estagiários, vereadores, vereadoras, funcionários, todo mundo que puder participar. Obrigada. Obrigada, vereadora Rose Frigieri. Encerrado o grande expediente. Passemos ao